Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estar falando dos inotrópicos positivos. Para a gente entender um pouquinho dos inotrópicos positivos, a gente tem que falar da insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? Então, a insuficiência cardíaca, ela também é chamada de falência cardíaca, que é definida como incapacidade do coração de conseguir cumprir suas funções de bomba e atender a demanda tecidual, ou a necessidade de aumentar a pressão de enchimento ventricular, a pressão diastólica final para atender essa demanda. Isso normalmente ocorre devido às alterações das funções sistólicas, mais comumente, e ou diastólica dos ventrículos. No entanto, em situação menos comum, também pode ser causada por um aumento da demanda tecidual de perfusão, tá? As características, os sinais e sintomas de sobrecarga hídrica intravascular intersticial. É a dispneia, estertores crepitantes, o edema periférico, manifestação da perfusão tissular inadequada, diminuição da capacidade de exercício, disfunção renal e fadiga. Ela é classificada em insuficiência cardíaca direita e em esquerda, tá? As causas da insuficiência cardíaca direita: hipertensão pulmonar, infarto do ventrículo direito, embolia pulmonar. As causas da esquerda: cardiopatia isquêmica, hipertensão, doença valvar, doença miocárdica, tá, pessoal? Alguns sinais e sintomas aí, né, o quadro clínico do paciente. Então, ela pode ser dividida didaticamente em insuficiência cardíaca direita e esquerda. Na insuficiência cardíaca esquerda, a falência do ventrículo esquerdo causa um aumento da pressão do enchimento desse ventrículo. Com isso, vai diminuir a eficácia da passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Causa um aumento na pressão do átrio esquerdo, dificultando o retorno do sangue da circulação pulmonar para a artéria, o átrio esquerdo. Isso resulta em sintomas como dispneia de esforço, que ele tende a piorar progressivamente sem o tratamento da insuficiência cardíaca, tosse seca ou com secreção roseada, dispneia paroxística noturna, sintoma em que o paciente relata que ele acorda durante a noite com falta de ar. Isso tende a melhorar após alguns minutos sentado ou em pé. Em estágios mais avançados, pode ser relatado uma ortopneia, onde o paciente relata uma dispneia ao deitar, o que é causado pelo aumento da pré-carga, com a distribuição do volume sanguíneo, que ficava acumulado ali nos membros inferior pela gravidade. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar edema agudo de pulmão, em virtude do aumento da pressão hidrostática nos capilares da circulação pulmonar, causando o extravasamento de fluido para o alvéolo e prejudicando a respiração, tá? Na insuficiência cardíaca direita, o processo é de falência que ocorre no ventrículo direito. É através do mecanismo explicado, no caso da insuficiência cardíaca direita, ocorre congestão. No entanto, neste caso, é dificultado o retorno da circulação sistêmica e não a circulação pulmonar, como a gente pode ver aqui. Dessa forma, o paciente costuma apresentar edema de membros inferiores, estase jugular, pode apresentar esplenomegalia por congestão, que podemos concluir até mesmo para insuficiência hepática, e ascite. A principal causa de insuficiência cardíaca direita é uma insuficiência cardíaca esquerda, que passou a causar um aumento da resistência pulmonar. No entanto,
outras causas, como estenose da válvula mitral, como cor pulmonar, hipertensão pulmonar primária e tromboembolismo pulmonar. Em casos extremos da insuficiência cardíaca, principalmente aqueles relacionados com insuficiência cardíaca de apresentação aguda, como pode ocorrer no caso do infarto agudo do miocárdio extenso, pode cursar com choque cardiogênico, tá, pessoal? Então, o que o paciente vai sentir na insuficiência cardíaca esquerda? Confusão, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia e ansiedade. No coração, né, no sistema cardiovascular, vai ter o quê? Uma cardiomegalia, taquicardia, pulso alternante, arritmia, baixa resistência. No sistema renal, vai ter oliguria e nictúria. No sistema pulmonar, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema agudo de pulmão. No músculo muscular, vai ter fadiga, astenia. Na direita, o que muda, que ele vai ter derrame cavitário, edema de membros inferiores, cianose, ele vai ter uma nictúria, vai ter uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, uma estase jugular, tá? É isso que vai diferenciar. As causas, como eu falei para vocês, na insuficiência cardíaca aguda, vai ter infarto agudo miocárdico extenso, miocardite aguda, insuficiência cardíaca crônica, que é a mais comum, vai ter infarto agudo miocárdio, hipertensão arterial, miocardiopatia dilatada e valvulopatia. Os mecanismos compensatórios, tá? Os mecanismos compensatórios, a gente vai ter o quê? Um aumento da atividade simpática, uma hipertrofia miocárdica e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vai aumentar a atividade simpática decorrência, né, da diminuição da força de contração. Então, vai aumentar essa frequência cardíaca, vai fazer uma vasoconstrição, aumento da pré-carga cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco, aumenta esse trabalho do coração, e isso pode piorar essa insuficiência a longo prazo. A hipertrofia miocárdica, né, que é o aumento da parede do ventrículo, né, essa parede vai estar engrossada, vai diminuir essa capacidade do ventrículo relaxar. Então, o ventrículo, ele não enche adequadamente e, com isso, tem uma redução do débito cardíaco. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta a concentração de sódio retido. E essa concentração de sódio vem com água. Então, tem um maior volume sanguíneo, o coração não consegue bombear o volume extra de sangue, com isso tem edema periférico e pulmonar, tá? Os estadios, estadio A, B, C e D. O A é alto risco sem sintomas, o B, cardiopatia estrutural sem nenhum sintoma, o C, doença estrutural, sintomas prévios ou atuais, o D, sintomas refratários, né? No D já é o paciente que precisa de um transplante aí. Daí que entra os agentes inotrópicos, tá? Agora vamos estar falando um pouquinho dessa fisiopatologia aí, pessoal. Tá? Vamos falar um pouco da fisiopatologia e do tratamento, tá? Então, para entender o quadro clínico da insuficiência cardíaca, primeiramente a gente tem que relembrar alguns conceitos da fisiologia do sistema cardiovascular. Primeiro, a função sistólica. O que é a função sistólica? É a capacidade que os ventrículos possuem em bombear o sangue para a circulação, seja ela sistêmica ou pulmonar. E a função diastólica, o que é? É a capacidade que os ventrículos possuem de relaxar através de um processo ativo, ou seja, que requer o gasto de energia por parte das células, para que se encherem de sangue, sem ter um aumento exagerado da pressão ventricular. Frequentemente, a função sistólica ela é avaliada através da fração de ejeção, que a fração de ejeção ela é calculada através da
relação entre o volume final da diástole e o volume ejetado pelo ventrículo durante a sístole, sendo que a fração de ejeção considerada adequada é entre 50 e 70, e a reduzida é abaixo de 40. Então, pessoal, em casos em que a insuficiência cardíaca tem uma redução do débito cardíaco ou um aumento da pressão de enchimento do ventrículo por disfunção diastólica, são chamados a insuficiência cardíaca de alto débito, sendo o tipo menos comum da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca do alto débito é causada por doença como anemia grave, tirotoxicose e fístulas arteriovenosas, principalmente. Nesse caso, apesar do débito cardíaco ser adequado, configura-se insuficiência cardíaca, pois o coração ele não consegue atender a demanda tecidual, ou seja, pela falta da hemoglobina no caso da anemia. Tem um aumento da demanda tecidual de nutrientes em virtude da tirotoxicose, ou desvio do sangue ejetado, impedindo a chegada desses tecidos, como os casos das fístulas arteriovenosas, tá? Então, a hipertensão arterial tem um comprometimento dessa função cardíaca, vai ter uma diminuição dessa função, dessa pressão arterial, tá? Vai ter o reflexo dos barorreceptores, tá? Por quê? Porque os barorreceptores são os receptores de pressão. Eles detectam a redução da função sistólica. Eles buscam aumentar o inotropismo e o cronotropismo cardíaco, principalmente por meio da ativação do sistema simpático, tá? Aumentando a liberação de noradrenalina e adrenalina, né? Ao mesmo tempo, nos rins vai ter uma diminuição da função cardíaca, diminuindo a quantidade de sódio filtrado, o que faz mácula densa ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Através dessa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o rim passa a reter sódio e água. Vai aumentar, assim, a volemia e, consequentemente, a pré-carga, determinada pelo retorno venoso do coração. Tá? Inicialmente, esses mecanismos adaptativos, eles auxiliam o sistema cardiovascular a manter o débito cardíaco e a perfusão tecidual. No entanto, com a persistência das alterações que reduzem, né, a função cardíaca, a ativação persistente do sistema simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ocorre um processo de remodelamento cardíaco, né? Vai ter uma vasoconstrição aí, que pode causar a sua hipertrofia, né? Essa hipertrofia pode ser concêntrica, quando a parede do ventrículo tem sua espessura aumentada e sem aumentar a cavidade ventricular. Evento principalmente relacionado com a pressão arterial, com a hipertensão arterial sistêmica. Nesse caso, sobrecarga de pré-carga, o que ocorre em muitos casos da insuficiência valvar, ocorre uma hipertrofia excêntrica, que é aumento da parede da capacidade ventricular. Esse coração aumenta, apresentando uma função diastólica prejudicada, mais suscetível à isquemia e à arritmia. Tá, pessoal? Então, isso daí. Na vasoconstrição vai ter um aumento, né? Vai fazer vasoconstrição, vai ter um aumento vai ter um aumento dessa pós-carga, né? Aí vão atuar os vasodilatadores, que eles vão reduzir essa vasoconstrição reflexa. Aumentando a pós-carga, a gente tem um aumento de O2 no meio, né? No miocárdio. Daí vai ter um agravamento da insuficiência cardíaca. Aumentando o efluxo simpático, né? Vai ter aumento da renina
aí vai atuar os antagonistas beta, né? Esse aumento da renina, ela vai quebrar a angiotensina 1 e 2, né? E daí vai levar o quê? Vai levar a um aumento da aldosterona. Daí vai ter o quê? Vai ter uma retenção de sódio, aumento do volume extracelular e aumento da pré-carga. Quando agrava, tem um agravamento da insuficiência cardíaca, há um aumento da pós-carga e da pré-carga. Os fármacos, eles vão atuar o quê? Para reduzir essa pós-carga e essa pré-carga. A pré-carga é na volemia e a pós-carga vai fazer uma vasoconstrição, certo? E os inotrópicos, eles vão aumentar a força de contração cardíaca, né? Então, as estratégias do tratamento é o quê? Uma redução da pré-carga, uma redução da pós-carga e agentes inotrópicos. Vai reduzir a pré-carga, vai ser na volemia, vai ser diurético, os antagonistas receptores de aldosterona, os vasodilatadores. Na redução da pós-carga, vai ser os inibidores da ECA, beta-bloqueadores, vasodilatadores. Os agentes inotrópicos, vai ser o digitálicos, agonistas beta, inibidores da fosfodiesterase, tá? Então, o tratamento ele é focado para aliviar os sintomas, né? Para diminuir o fenômeno de remodelamento cardíaco. Então, a terapêutica ela vai buscar o quê? Melhorar a função sistólica ventricular, aliviar os sintomas, regular as alterações neurohumorais da insuficiência cardíaca, a reduzir o fenômeno de remodelamento ventricular, minimizar complicações como o tromboembolismo e as arritmias, né? Então, o primeiro passo no tratamento da insuficiência cardíaca consiste com as mudanças comportamentais, que deve ser indicado para todos os pacientes com insuficiência cardíaca, independente da fração de ejeção. É necessário reduzir a ingesta hídrica, menos de 1,5 litro por dia, ingesta de sal, menos de 5 gramas de cloreto de sódio por dia, cessação do tabagismo e etilismo. Não se esqueça, o álcool, ele é cardiotóxico. E também orientar sobre o tratamento da obesidade, tá? Esses pacientes também eles devem ser vacinados para influenza e pneumococos, devido à morbimortalidade aumentada nessa população, tá? Então, os inibidores da ECA, né? Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que é a IECA, né? Que ele vai reduzir a pós-carga, né? Ele reduz a mortalidade com o uso do enalapril, estabelecendo hoje a indicação do uso do IECA em todos os pacientes com insuficiência cardíaca, que não apresentam contraindicação. Apesar de alguns estudos, né, que foram realizados indicarem a eficácia semelhante entre o BRA e o IECA, normalmente os BRA são reservados aos pacientes que apresentam alguma intolerância ao IECA, como tosse seca, um dos principais efeitos colaterais dessa classe de medicamento, que é a tosse seca. Uma possibilidade terapêutica promissora é a combinação da valsartana e sacubitril. A valsartana é um antagonista receptor de angiotensina. Ele é combinado ao sacubitril, um inibidor da nepricilina.
A nepricilina é uma enzima responsável pela degradação do BNP e ANP, que apresentam efeitos natridiuréticos benéficos para o paciente com insuficiência cardíaca. Dessa forma, o sacubitril aumenta a disponibilidade do BNP e ANP. A combinação dos dois apresentou resultados superiores ao do IECA em pacientes com insuficiência cardíaca, com uma redução de 16% da mortalidade. Por isso, esse medicamento passou a ser indicado em pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção P, que persiste sintomático, apesar do tratamento otimizado com beta-bloqueador, o IECA ou BRA, e antagonista de aldosterona. Né? Então, a gente viu que já tem a possibilidade de outras drogas a não ser o IECA, né? Os beta-bloqueadores, eles são indicados em todos os pacientes com IC apresentando disfunção sistólica, desde que não apresentem contraindicação, como asma grave e bradicardias. Os beta-bloqueadores, eles também vão reduzir a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca, vão reduzir o mecanismo de remodelamento cardíaco e de demanda de O2 dos cardiomiócitos, sendo especialmente vantajoso para os pacientes que apresentam doença a DAC, doença arterial cardíaca, tá? Os diuréticos. Os diuréticos, vamos ter o diurético de alça e os diuréticos diazídicos. Os diuréticos de alça, eles são representados pela furosemida, tá? Que eles representam a classe mais efetiva para o alívio do quadro de congestão nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Principalmente, a gente sabe, nos perfil B e C. E a dose da furosemia deve ser avaliada de acordo com o quadro clínico do paciente. Muitas vezes precisa você ajustar até você atingir uma dose otimizada, tá? É necessária avaliar a função renal dos pacientes, principalmente aqueles que apresentam uma doença renal crônica, tá? Uma vez que o diurético de alça, eles podem auxiliar a compensar o quadro de congestão do paciente. No entanto, ele piora de forma concomitante a função renal. Já o tiazídico, eles são muito menos eficientes que o diurético de alça. No entanto, eles são uma alternativa terapêutica usada principalmente em associação com a furosemida, nos pacientes que fazem uso de alta dose dessa droga. No entanto, eles continuam congestos. Nos casos do diurético de alça e tiazídico, é importante estar atento para o risco de desenvolvimento de hiponatremia, hipocalcemia e outros distúrbios hidroeletrolíticos que eles podem causar, tá? Os agentes inotrópicos, né, os digitálicos aí, né, que a dicoxina, a classe dos digitálicos, é uma droga usada principalmente com a intenção de aumentar o inotropismo. Ela bloqueia sódio, potássio, ATPase de forma indireta. Aumenta a concentração de cálcio. Ele aumenta a concentração de cálcio no citoplasma, aumentando a força de contração do cardiomiócito. No entanto, os digitálicos são drogas que apresentam um importante potencial arritmicogênico e também uma ação anticolinérgica que reduz a excitabilidade no nó sinoatrial. Essa classe ela é considerada uma alternativa para o tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, que não consegue atingir
A otimização clínica, apesar da terapia otimizada com as drogas que reduzem a mortalidade da insuficiência cardíaca. Os digitálicos, ele apresenta uma janela terapêutica estreita e pode apresentar muitos efeitos colaterais, principalmente em pacientes hipocalêmicos ou com hipomagnesemia. Os sintomas da intoxicação digitálica são principalmente náusea, vômito, alteração visual, arritmia cardíaca. Pode apresentar taquiarritmia ou bradiarritmia. Tá? Lembrando que naqueles pacientes graves, né, muito graves, pode ser necessário o uso de drogas vasoativas, que principalmente é a dobutamina e a noradrenalina. Né? A noradrenalina apresenta o principal efeito vasoconstritor. Tá? O principal efeito da noradrenalina é vasoconstritor. Pode ser necessário em pacientes com choque cardiogênico. A dobutamina, ela tem um efeito inotrópico positivo, agindo em receptores adrenérgicos alfa-1, beta-1 e beta-2, tá? Só um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a farmacologia da insuficiência cardíaca, os agentes inotrópicos, eles aumentam a contratibilidade miocárdica. O digitálico, ele é extraído da planta como digitalis na lata, tá? A ação deles é inibir o sódio, potássio e ATPase. Inibindo a bomba, eles vão impedir que retire o sódio, favorecendo indiretamente o acúmulo de cálcio intracelular no miócito. Além disso, promove uma redução da contração atrioventricular, útil na fibrilação atrial. O exemplo é a digoxina. Aqui é um exemplo, né? Primeiro, tem uma diminuição extrusa do sódio. Depois vai ter uma diminuição extrusa do cálcio. Vai aumentar as reservas de cálcio intracelular. Com isso, vai aumentar a contração das miofibrilas, né? Vai aumentar a contração aí. Então, a digoxina, outros efeitos da digoxina. Ela tem efeito autônomos, uma inibição do fluxo nervoso simpático, sensibilização dos baroreceptores, uma estimulação do tônus parasimpático vagal, os efeitos na eletrofisiologia cardíaca, vai diminuir a automacidade do nó atrioventricular, vai prolongar o período refratário, diminuir a velocidade de condução desse nó, vai intensificar a automaticidade do sistema de condução, né? O His-Purkinje ali. Ele vai ser empregado aonde? Em fibrilação atrial e taxas de resposta ventriculares rápidas. A gente também tem uma intoxicação pela digoxina. Os efeitos cardíacos é a diminuição do potássio intracelular. Vai ter um bloqueio na condução atrioventricular. Nós vamos ter um ataque taquicardia supraventricular paroxística, uma despolarização ventricular prematura, uma fibrilação atrial. Os efeitos gastrointestinais que a gente tem é uma anorexia, vômito, náusea. Sobre o sistema nervoso central, a gente tem cefaleia, fadiga, confusão, visão turva e presença de halos em torno de objetos escuros. Né? A interação da digoxina. A farmacodinâmica, beta-bloqueadores, diminui a condução do nó atrioventricular, aumenta o risco do bloqueio atrioventricular.
Com os bloqueadores, os canais de cálcio, vai diminuir a contração cardíaca, diminuir o efeito da digoxina. Nos diuréticos, né? Na furosemida, o exemplo, vai diminuir o potássio, vai ter um aumento da afinidade da digoxina pelo sódio, potássio e ATPase e vai aumentar os efeitos tóxicos, tá? Com a eritromicina, vai aumentar essa absorção da digoxina, vai destruir as bactérias entéricas, né? Metabolizam a digoxina. O verapamil, esses antiarrítmicos, vão aumentar os níveis da digoxina, diminuir a depuração. Né? Os digitálicos, então, eles diminuem a ação simpática, eles melhoram a função cardíaca, através do quê? Do aumento da força de contração e da potência dessa contração cardíaca. É o efeito mecânico desses digitálicos. Vai ter uma diminuição da atividade do nó sinoatrial e a condução através do nó atroventricular. São os efeitos elétricos dos digitálicos, o que vai reduzir a frequência cardíaca e aumentar o tempo de enchimento diastólico. O mecanismo de ação é que eles inibem a bomba sódio, potássio, ATPase na membrana do miócito, aumentando o sódio, aumenta a disponibilidade de cálcio e aumenta a contratibilidade das miofibrilas. Então, a ação farmacológica dele é o quê? Diminuição da automaticidade, diminui a velocidade de condução atroventricular e aumenta o período refratário. Os efeitos cardíacos indiretos vão aumentar o tônus vagal, diminuição simpática, vai ter um cronotropismo negativo, diminuição da frequência cardíaca ventricular, vai ter diminuição do débito cardíaco, vai ter um aumento da musculatura lisa arterial, um aumento da diurese pela inibição da bomba sódio, né? Um efeito renal aí direto. A digoxina, ela interage, como a gente viu, com vários medicamentos, indicado na insuficiência cardíaca congestiva, sistólica e acompanhada pela fibrilação atrial. A dose é por via oral, o pico é de 5 horas. Ela é contraindicada na gravidez e lactância. O seu uso terapêutico é na insuficiência cardíaca congestiva com arritmia supraventricular, uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular, uma insuficiência cardíaca congestiva e falência do ventrículo esquerdo crônico, tá? Os efeitos adversos é overdose aguda, arritmia cardíaca, bloqueio da condução e efeito potencial letal, que a gente viu que é a intoxicação digitálica, que é 90% da arritmia, né? Os agentes inotrópicos, que aumentam a contratibilidade miocárdica, né? Os agonistas beta-adrenérgicos, eles estimulam os receptores beta-adrenérgicos, aumentam o CAMP, que é a dopamina e a dobutamina, né? A dopamina, o mecanismo de ação dela é que ela age em beta-1, né? Aumenta essa contratibilidade indireta, libera sódio nas terminações nervosas. Ação farmacológica. Nos receptores beta-1, ela tem efeito inotrópico positivo. Receptores dopaminérgicos renais aumenta a perfusão e aumenta a produção da urina e natriurese. Nos receptores dopaminérgicos, é o D1 e D2, tem uma vasodilatação secundária no sistema nervoso central e periférico. A desvantagem é que ela possui uma meia-vida baixa, é degradada pela MAO e pela CONT. A dobutamina, a ação farmacológica dela é uma estimulação beta-adrenérgico em beta-1 seletivo, poucos efeitos em beta-2, que vai aumentar essa contratibilidade. O uso dela para aumentar o débito cardíaco em paciente com edema pulmonar secundário, infarto agudo do miocárdio. Efeitos adversos, arritmia ventriculares, tolerância, taquicardia sinusal, suspensão adrúpita da sudorese, taquicardia e vertigem. Os inibidores da fosfodiesterase.
eles inibem a degradação AMPK pela fosfodiesterase 2, atua no músculo cardíaco e na musculatura lisa vascular. Eles aumentam a contratibilidade e a vasodilatação. O exemplo de fármaco é o milrinona, tá? Aqui é o mecanismo de ação, cardiotóxicos não digitálicos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Aqui foi o que eu falei já, que fármacos que vão aumentar a concentração é a dopamina, dobutamina, milrinona. A dopamina é um agente adrenérgico, a dobutamina é um agente adrenérgico beta-1, milrinona, inibidor de degradação, tá? Onde que eles são usados? A dobutamina, IC grave, com oligúria, choque cardiogênico séptico. A dobutamina, IC com insuficiência, com sinais de hipoperfusão periférica, com ou sem congestão pulmonar refratária, diurético e vasodilatadores. O milrinona é IC aguda descompensada. Tá? Ele vai fazer inotropismo positivo, dilatação arterial e venosa. A dobutamina, inotropismo positivo. A dopamina vai fazer um inotropismo também positivo, tá? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.